Senhor, irmãos, espero que os irmãos estejam bem. Hoje a palavra vem na carta aos Reis, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Quando Elias ele vai até Israel e ele vê Israel em desordem, ele vê toda uma nação que foi escolhida por Deus, adorando ídolos. A cada esquina que ele chegava dentro de Israel, ele enxergava um novo poste ídolo. Elias, a Bíblia não vai relatar sobre o passado de Elias, nem vai falar de nenhum relacionamento que ele tinha com Deus antes desse texto, porque a Bíblia só vai falar de Elias a partir do versículo 1 de 1 Reis, capítulo 17. O que é interessante, queridos? Que quando ele chega em Israel, ele já chega denunciando o pecado. Ele já chega denunciando o erro. E a Bíblia não vai dizer que Deus o mandou até lá. A Bíblia não vai dizer que foi uma ordem que Deus deu a ele para que ele fosse em Israel e retirasse os postes ídolos que ali haviam, e retirasse a idolatria que havia em Israel. E nada disso, Deus não fala nada disso. Deus ele logo vai trazer uma punição contra Israel. E quando ele chega em Israel, ele vai dizer assim, a Bíblia começa dizendo: Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, ou seja, era um gileadita. Ele chega até Acabe, que era o rei de Israel, responsável por toda a bagunça que acontecia. Ele vai dizer: Não vai haver mais chuva, não há mais orvalho na terra, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra e conforme a minha palavra, não vai haver mais nenhuma chuva dentro de Israel. E nós sabemos que naquele momento da história, na época onde não há tecnologia, onde não há avanço nenhum da tecnologia, nós sabemos que Israel era completamente dependente da chuva, porque a chuva caía na terra, a água alimentava a terra, que alimentava as plantas que faziam crescer o alimento, que alimentava Israel. Sem chuva não há alimento para a terra, sem alimento para a terra não há crescimento de plantas, sem plantações também não há alimento, a nação passa fome. E ele vai dizer: segundo a minha palavra não tem mais chuva. Segundo a minha palavra não tem mais orvalho. Segundo a minha palavra, a terra não vai alimentar mais a nação. E é interessante que ele está fazendo uma coisa certa. Deus não pediu para ele fazer. A Bíblia não relata que Deus deu essa ordem a Elias. A Bíblia não relata nada disso. Mas Elias ele vai de peito cheio, cheio do Espírito Santo. Ele vai cheio de vontade, cheio do poder de Deus sobre ele. E ele decreta: não vai haver mais chuva aqui. E não houve mais chuva. Porque Deus cerra os céus. Deus fecha os céus, faz cessar toda a água, todo o orvalho, toda a chuva. E não há mais alimento na terra. Não há mais alimento nas plantas. E Israel começa a passar fome. E o mais interessante é que até antes da terra passar fome, até antes da nação começar a perecer de fome, Deus vai dizer uma palavra para Elias, que aqui que está o pico da mensagem. Porque é o seguinte: Elias ele vai fazer uma coisa certa. Ele vai defender a palavra de Deus e ele vai honrar o nome do Senhor, dizendo: não haverá mais chuva aqui nesse lugar, porque essa nação tem desonrado a Deus, essa nação não obedece mais a Deus, essa nação não teme mais a Deus, essa nação não quer mais ter interesse nem relacionamento nenhum com Deus. Então, segundo a minha palavra, como profeta que sou, não há mais chuva nessa terra, e essa terra vai perecer. E segundo a palavra de Elias, não houve mais chuva, acabou tudo. Quando chega o versículo 2, quando a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer a Elias, a palavra veio do Senhor dizendo a Elias a seguinte maneira. Chega o verso 3. Tudo que ele esperava era um parabéns. Era Deus olhando para Elias e dizendo assim: parabéns, Elias. Você fez conforme aquilo que eu queria fazer. Elias, parabéns. Eu não te pedi para fazer isso, mas você fez conforme a minha vontade. Elias, parabéns. Eu vou te fazer o novo rei de Israel. Elias, parabéns, Elias. Parabéns.
Mas eu chego no versículo 3, eu não vejo Deus falando parabéns para Elias. Eu não vejo Deus agradecendo a Elias. Eu não vejo Deus falando nenhum tipo de palavra que aumente, que torne a autoestima de Elias elevada. Eu vejo Deus olhando para Elias dizendo assim: Elias, foge daí, senão eu vou te matar. Vai te esconder, rapaz. Te esconde. Te esconde, some daí. Vai para o ribeiro de Querite, que fica de frente ao Jordão. Foge daí, cara. Sai daí. Por que Deus não parabeniza Elias? Por que Deus não dá um prêmio para Elias? Por que Deus não dá um churrasco, não faz uma festa com Elias? Mas Deus pede para Elias se esconder. Elias fez o que era certo e Elias teve que se esconder das pessoas porque ele estava sendo ameaçado de morte. Estava correndo risco de vida. Tudo que você faz para Deus custa caro. Qualquer coisa que você possa fazer para Deus vai te custar caro. Tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E quando Elias faz conforme a sua palavra, ele era profeta, ele tinha autoridade, ele tinha intimidade com Deus. Não é à toa que Deus vai cerrar o céu segundo a palavra de Elias. Mas Elias teve que fugir, porque Elias fez conforme a vontade de Deus, embora Deus não tivesse mandado ele fazer nada. Ele teve que se esconder. Sabe por que você está escondido há tanto tempo? Sabe por que você tem tido que buscar um esconderijo e ficar isolado de pessoas? Porque muitas vezes você fez tudo que era certo. Porque muitas vezes você fez conforme a vontade de Deus. E por fazer aquilo que era certo, e por fazer conforme a vontade de Deus, você teve que se esconder sim. E sabia que você vai ter que se manter escondido por um bom tempo? Sabia que você vai ter que se manter escondido por um bom tempo? Sem chegar perto de ninguém, isolado, sem entrar em meio de multidão. Às vezes tem alguém com a vida social totalmente isolada. Não anda em meio de multidão, não anda muito perto de antro de pessoas. É porque você fez conforme a vontade de Deus. E Deus simplesmente está pedindo para que você se esconda nesse momento. É apenas isso. Não é que Deus te odeia. Não é que Deus não quer saber de você. Não é que Deus não quer que você tenha amigos. Não é que Deus não quer que você tenha relacionamentos ou vida social. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu chamado. Tem a ver com o seu chamado. Porque tudo que você faz para Deus tem um preço. Elias, ele chega em Israel e ele, segundo a palavra de Elias, não chove mais. A chuva acaba. E ele tem que se esconder. E como eu disse, ele não ganha prêmio, ele não ganha parabéns, ele não ouve Deus falando para ele que ele fez certo e agora ele vai ser parabenizado, vai ser premiado, vai receber algo especial naquele momento. Não, Elias não recebe nada. Elias simplesmente recebe a ordem para se esconder. E essa é a ordem que Deus dá para você nesse momento, para você se esconder. Se esconde, querido. Se esconde, meu irmão. Se esconde, minha irmã. É o tempo de se esconder. E alguém se preocupa dizendo: mas como é que eu vou me esconder? Como é que eu me sustento? Aí que está o segredo, porque quando Deus dá ordem para você se esconder, é Ele mesmo que vai te sustentar. Porque Deus dá ordem para Elias: Elias, vai e se esconde lá no ribeiro. Porque eu já ordenei aos corvos que levem alimento para ti. E Elias não passa fome. Elias, ele não passa fome porque durante o dia os corvos levavam para ele carne e pão. E durante a noite também. Porque quando Deus quer, até a natureza, até os animais, qualquer fenômeno da natureza e qualquer coisa que Deus dê ordem, as coisas têm que acontecer. Quando Deus dá ordem à morte para que viva, a vida tem que se virar para entrar onde há morte. Tudo que Deus pede, tudo que Deus dá ordem, as coisas têm que acontecer. E com Elias não foi diferente. Elias não passava fome, porque a lei da natureza obedecia a Deus e levava alimento para Elias durante o dia e durante a noite. E ele se alimentava do que havia no ribeiro. Ele bebia do que havia no ribeiro, melhor dizendo. Deus pediu para você se esconder, mas não é para sua morte, é para sua proteção. O isolamento social, o isolamento de comunidades, o isolamento de multidões, o isolamento de amigos, de pessoas e às vezes até de família. Não é que Deus te quer sozinho, é que Deus quer te proteger. E talvez você não entenda o porquê, mas você vai entender. Talvez não agora, mas você vai entender. Em algum momento você vai entender. Quero te dizer que você é especial para Deus. E por obedecer a Deus você está pagando esse preço. Mas logo vai passar. Logo vai passar.
Elias encerra a jornada dele nessa terra subindo aos céus, sem experimentar a morte, porque temeu a Deus e obedeceu a Deus até o último momento da sua história. Que você obedeça a Deus até o último momento da sua história. E que você se mantenha escondido no tempo que for necessário. Que você se mantenha isolado no tempo que for necessário. Que você se mantenha afastado no tempo que Deus quer que você se mantenha afastado. Porque é necessário que você se proteja conforme a palavra que Deus te dá nesse momento. Porque obedecer a Deus custa caro. E fazer a sua vontade custa caro. E fazer conforme a sua palavra custa muito caro. Tudo que você faz para Deus custa caro, querido. Eu espero que Deus te abençoe. Quero que você saiba que esse esconderijo vai terminar em breve. E que você está sendo sustentado por Deus. E é por isso que você está ouvindo e assistindo esse vídeo. Porque Deus te sustentou até aqui. Você está sendo alimentado. Você talvez não entenda de que forma, mas o Espírito Santo te alimenta. Em breve as coisas vão acontecer. Tenha paciência. Peço que Deus abençoe a sua vida. Que esse vídeo possa abençoar pelo menos uma pessoa que estiver assistindo isso. Porque se uma pessoa estiver sendo abençoada com esse vídeo, eu já ganhei a minha noite. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.